Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Desperta Comigo. Eu sou Fabi Vilela, analista existencial, e esse é o nosso momento de oração, de sintonia, de conexão, de meditação, de reflexão. É o nosso momento de autocuidado, de voltarmos para dentro por alguns minutos, nos desconectando de tudo que está fora, elevando de forma intencional e consciente a nossa vibração, para nos tornarmos cada vez mais ímãs magnetizadores de tudo que é bom, belo e sagrado. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para mais um dia que amanhece e com ele todas as infinitas possibilidades e oportunidades que já estão disponíveis para cada um de nós, com abertura de caminho, com possibilidade de novas escolhas, de mais clareza, de novas decisões, de transformação, de mudanças, todas aquelas mudanças que desejamos ver materializadas na nossa realidade, a partir da nossa ação, porque é através da nossa ação que as coisas acontecem. É a partir do nosso autocuidado, cuidando dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, para que daí, através da nossa ação sagrada, nós possamos transformar tudo aquilo que nós não queremos mais, que não é mais contribuição para a nossa vida, em uma realidade conectada à prosperidade, à paz interior, à gratidão, à felicidade, à saúde integral, ou seja, a vida extraordinária que a gente tanto sonha. Porque eu, aqui nesse perfil, através do meu trabalho e com esse convite para que você desperte comigo todos os dias, tenho um objetivo único, que é contribuir para que a gente possa identificar e nos libertarmos de tudo que nos impede de construir essa vida extraordinária que a gente tanto deseja. Então, se esse é o seu objetivo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E esse é o nosso momento de juntos colocarmos tijolinho por tijolinho para construirmos essa nova realidade. Gratidão pela presença de cada uma de vocês, de cada um de vocês. Você que está comigo aqui ao vivo agora, você que assiste a gravação todos os dias, mas você que, assim como eu, está nesse movimento de despertar de consciência, de despertar a sua percepção para as coisas como realmente são, de entender melhor o funcionamento das leis do universo, para que a gente possa agir cada vez mais de forma a usar tudo isso que já está disponível a nosso favor, entendendo que tudo que nos acontece nos favorece, porque a gente merece. Bom dia, bom dia, bom dia, essas queridas lindas. Bom dia, meu amor. Bom dia, Wanda. Bom dia, Cirlei. Bom dia, Marluce querida. Bom dia a todo mundo que está chegando aqui. E agora o convite é para que nós, todos juntos, possamos nos proporcionar alguns minutos de silêncio interior, para que a gente possa se desconectar do caos externo, do barulho mental, e nos conectarmos com o nosso coração, com a nossa sabedoria interior, com a centelha divina, com a fonte criadora de tudo que há, para recebermos intuição, inspiração, clareza, direcionamento para esse dia de vida e para todos os demais que virão. Gratidão pela sua permissão, gratidão pela sua contribuição, por fortalecer cada vez mais a nossa egrégora. Então o convite agora, se for possível, é claro, é para que você feche os seus olhos, se mantenha em uma posição confortável, deixe lá fora tudo que é lá de fora e volte a sua atenção para o aqui e agora, para esse momento presente, para que nós possamos chamar os anjos da criação e fazer uma limpeza energética, construir a nossa pirâmide de proteção e nos fortalecer para o dia de hoje. Respira profundamente e solta todo o ar, inspirando
E soltando o ar. E a partir deste movimento respiratório consciente, nós vamos dando comandos mentais para que a cada respiração a gente inspire a nutrição da terra, inspire tudo aquilo que nos eleva, nos conecta à nossa grandiosidade, nos auxilia no cumprimento da nossa missão. E ao expirar, a gente se liberte de tudo que não é mais contribuição na nossa existência. A gente possa soltar as tensões, preocupações, o estresse, a ansiedade. Inspira amor, alegria, saúde, felicidade. E ao expirar, expira todo e qualquer sentimento ruim, tudo que é denso, que paralisa, que está estagnando as nossas vidas. Continua nesse movimento, elevando os nossos pensamentos ao que tem de mais sagrado, com um sentimento de gratidão por estarmos vivos em mais um dia da nossa existência, na nossa caminhada evolutiva. Eu chamo agora os meus 5 anjos da criação, o anjo da polaridade feminina, o anjo da polaridade masculina, o anjo que transcende as polaridades, o anjo da essência divina e o anjo da manifestação, para que juntos eles possam ancorar uma força angelical ao nosso redor, limpando, purificando, harmonizando, protegendo, blindando a toda a egrégora do Desperta Comigo. Eu peço aos anjos que façam círculos de proteção e banimento ao nosso redor e ampliem a energia desses círculos para envolver o ambiente em que nós nos encontramos, os nossos familiares, pets e toda a egrégora do Desperta Comigo. Peço também aos anjos que ampliem ainda mais os círculos de proteção para envolver toda a egrégora do mutirão do divórcio energético, o meu grupo de atendimentos que está em andamento, finalizando essa semana, envolvendo todas as pessoas nessa energia sagrada de blindagem e proteção. Peço aos anjos que façam o nosso aterramento, nos conectando ao cristal, no coração da Terra. E agora, a partir desta conexão com a Terra, que todas as energias negativas de baixa vibração que ainda restem, pairando em nossos corpos, exercendo influência sobre nós, prejuízos, dificuldades, que elas possam ser esvaídas, retiradas, dissolvidas e entregues à Terra, através das nossas raízes, que saem das solas de nossos pés e se conectam com o núcleo do nosso planeta. Que todas as energias negativas possam ser retiradas de nós e fluírem através dessas raízes para o núcleo da Terra, para que sejam transmutadas em energias sutis e positivas. Peço aos anjos agora para preencherem a energia do nosso círculo de proteção com uma energia dourada crística. Que essa energia dourada envolva todos os nossos corpos, elevando a nossa vibração, ampliando a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, fazendo uma limpeza profunda de todos eles, elevando a vibração, nos conectando à nossa sabedoria interior
nos permitindo um empoderamento de nós mesmos, uma conexão sagrada com a centelha divina que há em nós, para que a partir dessa elevação de vibração e conexão sagrada, possamos estar abertos, permissivos e receptivos a receber instruções, intuições, inspirações ao longo de todo o dia de hoje para o nosso melhor agir. Que possamos obter respostas para as nossas principais perguntas, clareza, insights, direcionamento. Sinta a amorosidade te envolvendo, o acolhimento, essa conexão sagrada de luz que harmoniza todos os nossos chakras. Vamos pedindo aos anjos agora que tragam um triângulo mágico de evocação e que evoquem a energia de Saint Germain e o raio violeta, para que através da luz violeta que nos envolve agora, a chama violeta possa queimar e transmutar tudo que é negativo, que tudo que é negativo que ainda vibre em nós seja dissolvido, transmutado com o poder da chama violeta. Imagine o seu corpo sendo envolvido por um fogo violeta, capaz de transmutar toda e qualquer energia deletéria em energias elevadas. Vamos inspirando essa energia, permitindo que ela adentre em cada célula do nosso corpo, fazendo uma transmutação de dentro para fora e de fora para dentro, de cima para baixo, de baixo para cima, em movimentos espirais de sobe e desce por todo o nosso ser, limpando, transmutando, purificando todas as nossas energias. Vamos pedindo aos anjos para trazerem uma luz supramental, envolvendo a nossa consciência com essa luz supramental de consciência superior ampliada, para que a nossa consciência também se expanda, para que curas cheguem até nós, para que a transformação se estabeleça em nossas vidas. Peço aos anjos agora para colocarem um sol dourado no topo de nossas cabeças, com o nosso nome escrito na mais alta vibração energética, e para preencherem esse sol dourado com qualidades divinas. Todas as qualidades que cada um de nós em específico necessita para ampliarmos luz e minimizarmos sombras. Qualidades para ampliarmos a conexão com o nosso eu sagrado, a nossa compreensão, a nossa aceitação, a nossa gentileza, generosidade, compaixão, doação, contribuição e conexão com tudo e todos, a nossa expansão de consciência, o despertar espiritual, a ampliação do amor e da gratidão em nós, uma maior conexão com a felicidade, com a alegria, com a esperança, com uma saúde plena, com a prosperidade e a abundância, com a empatia, o acolhimento e todas as qualidades que se requer para que a gente possa levar luz e compartilhar luz onde quer que estejamos. Que todas essas qualidades ampliadas em nós neste momento possam contribuir com a nossa jornada, com o cumprimento da nossa missão, nos auxiliando a ser tudo aquilo que nós nascemos para ser. Respira bem fundo agora. Sente a leveza da vibração elevada. Se conecte com os melhores sentimentos e pensamentos. Traga uma intenção positiva para o dia de hoje.
uma escolha. Traga a sua escolha para o seu coração. O que você deseja manifestar no dia de hoje? O que você deseja receber no dia de hoje? O que você escolhe que seja o seu dia de hoje? Diga mentalmente uma palavra que representa a sua escolha para o dia de hoje. Isso, respira bem fundo. Eu vou pedindo aos anjos agora para que ativem a lei do micro e macrocosmos, a lei da vibração empática, a lei da correspondência, a lei do uno, a lei da cura divina, a lei da senioridade, a lei da identidade, a lei da graça, porque com graça tudo é possível, e a lei do amor, para que o amor em nós transborde e nós possamos viver cada dia de nossas vidas, transbordando a nossa essência divina amorosa. Vamos agradecendo aos anjos da criação, aos nossos guias, mentores, protetores, anjos da guarda, seres de luz que nos amparam, a toda egrégora do Desperta Comigo, agradecendo. Assim é, está feito, e aos pouquinhos vamos voltando para o aqui e agora, abrindo os nossos olhos. Gratidão, gratidão, gratidão. Todos bem? Não esqueçam de beber aguinha para se hidratar, e a água que auxilia a gente a libertar todas as energias densas, tudo aquilo que a gente trabalhou, que estava preso no nosso corpo e a gente trabalhou para liberar, para soltar. A água é um auxílio incrível para auxiliar nessa liberação, para ajudar, para contribuir em toda essa liberação energética daquilo que não é mais contribuição para nós. Pessoal que está aqui faz parte do grupo do Mutirão do Divórcio Energético. Quem não viu ontem, que eu avisei lá no grupo, nós faremos a nossa mesa extra, a nossa mesa bônus amanhã, quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Combinado? Então estejam atentos às informações que eu enviarei no grupo para que vocês possam se colocar receptivos para essa mesa extra aí. 27 de fevereiro. Se a sala de aula for um teatro onde professores e alunos forem atores coadjuvantes da produção de conhecimento, formaremos pensadores. A sala de aula não é um exército de pessoas caladas, nem um teatro onde o professor é o único ator e os alunos espectadores passivos. Todos são atores da educação. A educação deve ser participativa. Em minha opinião, 1/5 do tempo escolar deveria ser gasto com os alunos dando aulas na frente da classe. Os professores relaxariam nesse período e os alunos se comprometeriam com a educação. Desenvolveriam a capacidade crítica, o raciocínio esquemático, superariam a fobia social. Peço aos mestres para darem especial atenção aos alunos tímidos. Eles têm diversos graus de fobia social, de expressar suas ideias em público. Estamos fabricando uma massa de jovens tímidos. Os tímidos falam pouco, mas pensam muito. E às vezes se atormentam com seus pensamentos. Aqui, como nós estamos usando o livro do professor doutor Augusto Cury, que é um psiquiatra, que é um palestrante, que é um professor, um mestre, que trata de saúde mental,
de qualidade de vida, de inteligência emocional. Esse livro, que é 365 dias de inteligência para viver o melhor ano da sua história, ele traz na mensagem de hoje uma orientação, uma opinião, uma visão para educação no mundo. E a gente sabe que a educação, ela anda um tanto quanto defasada. Os sistemas de educação, eles não evoluíram tanto quanto o mundo evoluiu. E eles estão um pouco atrasados, estão indo aos pouquinhos, se encaixando, né, se adaptando às novas exigências, às novas necessidades das pessoas. Mas eles ainda são um tanto quanto antiquados, retrógrados, né? Naquela coisa de aluno espectador, professor protagonista, o que o professor fala é lei, a gente precisa ouvir, aceitar, absorver, decorar, reproduzir na prova para passar de ano e atingir os objetivos. E eu também sou a favor de uma reformulação da educação, uma educação mais participativa, uma educação que leve em consideração a individualidade de cada um, porque todos nós somos inteligentes. Não existem pessoas inteligentes e pessoas burras. Todos somos inteligentes, mas cada um tem a sua inteligência própria. Cada um tem os seus dons, talentos e habilidades inatos. E que a educação deve começar a olhar para isso e entender que cada ser é único e precisa ser tratado de forma única. É preciso olhar para as pessoas, para os seus dons, talentos e habilidades individuais e fortalecer e potencializar para que as pessoas se empoderem delas e não coloquem atenção naquilo que elas são ruins, achando que elas não são boas o bastante para estar ali naquele lugar, para fazer parte daquela turma, para passar de ano. Porque as escolas, na sua maioria das vezes, elas colocam todos dentro de uma única caixinha e exigem as mesmas habilidades, dons e talentos de todo mundo e formam pessoas que são medianas. Porque quando a gente tira a atenção daquilo que a gente é muito bom para dar atenção naquilo que a gente tem dificuldade, a gente acaba aumentando a nota de um lado, mas não muito, porque a gente tem dificuldade, porque aquilo não é um talento nosso. E a gente tira o foco daquilo que a gente é bom e o que acontece? As nossas notas caem. E daí a formação é de pessoas dentro da caixinha. Pessoas que tiram a média para passar de ano. E que muitas vezes veem os seus maiores talentos sufocados, represados. Que não são livres para expressar aquilo que é a essência de cada um. E daí, pegando essa analogia da escola, da nossa formação, a gente vem para a vida adulta. Porque tudo isso que a gente recebeu de informação quando nós éramos crianças, primeiro com a educação recebida em casa pelos nossos educadores particulares, né? Nossos pais, nossos avós, as pessoas que participaram da nossa educação, da nossa criação, do nosso desenvolvimento nos primeiros anos da infância. Depois, logo em seguida, vieram os educadores escolares, os nossos professores. E eu acredito que todos nós, e se não formos todos nós, a grande maioria de nós, a maioria absoluta de nós, recebemos essa mesma educação, onde existe uma autoridade e todos os outros têm que obedecer àquela autoridade, e aquela autoridade é dona da verdade absoluta. Só que todos nós somos seres em evolução, em aprendizado. E quando a gente acredita que existe uma verdade absoluta e todo mundo começa a seguir aquela verdade, a gente retrai a nossa essência. A gente se desconecta da centelha divina que há em nós, da nossa própria verdade. Muitas vezes a gente se inferioriza, a gente diminui os nossos desejos, anseios, expectativas, esperanças. A gente diminui o que é essência para nós. A gente deixa de respeitar os nossos valores individuais para respeitar valores coletivos.
E daí o que acontece? Com esse afastamento daquilo que é a nossa expressão, que é a nossa verdade, fica todo mundo formado dentro de uma mesma caixinha, deixando de exercer os nossos superpoderes, as nossas potencialidades. Vamos lá. Vamos ver se eu estou conseguindo me fazer entender. Não significa que teremos que ser todos rebeldes, né? Não nos encaixarmos em nada, não respeitarmos os valores da sociedade, as leis, as condutas de que o nosso direito termina quando começa o direito do outro. Eu não estou falando das regras sociais de convivência, de harmonia, de pacificação das comunidades, das sociedades, das nações. Eu estou falando sobre individualidade. Sobre a gente entender que cada ser é único e que as diferenças devem ser respeitadas, porque são as diferenças que nos fazem tão especiais. E são as nossas diferenças, o fato de cada um de nós ser único, ter dons, talentos e habilidades únicas, tá aqui para cumprir uma missão que ninguém pode cumprir por nós. Estarmos aqui para ocuparmos um lugar específico. É o fato de tudo isso ser como é, que é tão importante que a nossa expressão única seja respeitada e valorizada, seja incentivada desde a nossa infância, para que a gente possa ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Para que a gente não cresça acreditando na limitação, sendo programado com crenças limitantes, de que a gente não pode, de que não dá, de que a gente não consegue, de que é difícil, de que é impossível, de que não é pra mim. Né? Então eu não posso, eu não consigo, eu não devo, não dá, é muito difícil, eu não sou boa o bastante, eu não sei o suficiente, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso, eu não mereço, eu não devo. É um monte de não, e isso vai nos limitando. Por quê? Porque é uma programação que a gente recebe desde a infância. Primeiramente de nossos pais e todos aqueles que participam da nossa educação nos primeiros anos de vida, depois dos nossos professores, depois da própria sociedade, da igreja, da religião, daquilo que a gente frequenta. Todos os lugares que a gente vai, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, desde o nosso nascimento, trazem programações, trazem crenças, trazem valores e vão formando a nossa percepção de mundo. Porque quando a gente é criança, a gente acredita naquilo que os adultos nos passam, porque eles são a autoridade máxima. E a gente acredita e não questiona, e a gente traz aquilo como verdade, ainda que de forma inconsciente. E a gente continua repetindo padrões, crenças, comportamentos ao longo de toda a nossa vida, baseados nessa programação que a gente recebe. E aqui a mensagem trouxe a visão da escola. Sim, porque a escola também é uma grande programadora de seres humanos. É uma grande formadora de pessoas. E exerce uma influência enorme. E se a gente não reformular tudo isso como é, para um novo estado de consciência, a gente vai continuar criando pessoas baseadas na limitação. E a gente vai continuar vendo bilhões e bilhões de pessoas dentro de caixinhas, em sofrimento, e nem sabendo por que elas sofrem, mas simplesmente porque elas estão sendo tolhidas delas mesmas, da sua expressão genuína, da sua verdade, dos seus dons, talentos e habilidades, e estão sendo colocadas em caixinhas para todas serem iguais. A gente aprende de forma igual, é exigido de forma igual, tudo igual, só que nós somos diferentes. E aí? Como resolver tudo isso? Porque senão a gente vai continuar com uma população que vive no automático,
cumprindo a mesma rotina, fazendo o que todo mundo faz, que sofre com a comparação, com o não merecimento, com a autossabotagem, com a procrastinação, com tudo isso que a gente vê acontecendo no mundo o tempo todo. As pessoas estão em extremo sofrimento interno, na busca da solução de tudo, na busca da felicidade do lado de fora. Então a gente nasce e cresce, entendendo que a gente precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro, para comprar casa, para comprar carro, para viajar, para proporcionar bons momentos para a família, para adquirir mais e mais bens materiais, para ter uma reserva financeira. E daí quando a gente se dedica e alcança tudo isso, a gente olha e fala, e agora? Para onde eu vou agora? O que eu preciso fazer agora? E continua aquela sensação de falta, de que falta alguma coisa. E isso é o famoso vazio que a gente sente ao longo da vida em determinados momentos. Eu faço. Eu tenho, eu conquisto, eu consigo, mas ainda falta algo. E eu não sei o quê. E é compreender que é só dentro que a gente encontra tudo isso. Então, nossa, Fabi, que confusão. A mensagem veio falando da sala de aula, da educação, de professores e alunos, sugerindo que a sala de aula deveria ser um lugar de participação ativa de todos para que se formem pensadores. Um lugar em que se desafia as pessoas a serem o melhor que elas podem ser, não só no português, na matemática, nas ciências, geografia e história, mas que desafia as pessoas a terem pensamento crítico, a não aceitarem tudo que lhes é dado de forma passiva, mas desafiarem os seus medos, os seus bloqueios com relação a se colocar, a manifestar a sua opinião, a falar na frente da sala de aula, né, a falar em público, manifestarem o seu conhecimento de forma mais abrangente, estudando inteligência emocional, comportamento humano, aprendendo a conviver, a cuidar dos relacionamentos. E tudo isso a gente está trazendo para a nossa vida adulta, porque tudo isso tem consequências na nossa vida adulta. Toda a formação que a gente recebeu dos nossos pais, das escolas, tem influência direta na nossa vida adulta. E quais são as nossas dificuldades atuais que estão baseadas na programação limitante que a gente recebeu? Em que a gente está sempre competindo uns com os outros, em que a gente tem que ser bom em tudo, em que a gente tem que ser bom e colocar o foco naquilo que a gente não está tão bem, ao invés de focar naquilo que a gente já é bom e se empoderar ainda mais dos nossos dons, talentos e habilidades. E há um movimento de mudança nesses paradigmas todos. Há um movimento que ainda está pequenininho, está começando. E muitas escolas já estão adotando para mudar isso, para transformar isso. E há o nosso movimento de busca de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para nos tornarmos adultos melhores, para darmos uma melhor educação para os nossos filhos, para os nossos netos, para contribuirmos com essa nova geração de pessoas que estão chegando, para que elas não passem tudo que a gente passou, para que elas não tenham que passar uma vida inteira desconstruindo padrões que foram inseridos de limitação. Porque como que é a nossa vida hoje? Você que está aqui agora e que tem mais ou menos a média de idade minha, a gente que já passou aí dos 30 anos, dos 40, que está chegando nos 50, ou que já tem um pouco mais, mas que passou todos esses anos da nossa vida. A gente nasceu e passou os primeiros 30, 40, 50 anos da nossa vida
recebendo programação limitante, acreditando em mentiras, em inverdades, baseando os nossos pensamentos, sentimentos e ações em crenças limitantes, de não merecimento, de não suficiência, de escassez, de falta de auto-amor. Tantas crenças que nos limitam. E a gente passou todos esses anos vivendo nessa construção, nessa programação. E agora que a gente está nesse movimento de despertar, a gente vai ter que passar mais um monte de anos trabalhando na desprogramação disso tudo, na desconstrução disso tudo e na ressignificação da nossa existência. Então, quando a gente trabalha isso em nós agora, quando a gente se permite expandir a nossa consciência, despertar para uma nova realidade, desprogramar nossas crenças limitantes, quebrar esses padrões, esses ciclos repetitivos de limitação, a gente está libertando não só a nós mesmos, mas a toda uma egrégora de nossos ascendentes e descendentes. A gente está libertando toda uma ancestralidade que ficou presa nesses programas. Porque daqui para frente, a gente age diferente, a gente educa diferente, a gente compartilha diferente, a gente inspira diferente. E novas pessoas cada vez mais estão buscando esse movimento. E com isso, os que estão chegando agora no mundo já estão recebendo uma educação diferente, mais expansiva, de empoderamento, de reconhecimento da sua individualidade. Então que esse movimento só cresça, só aumente, para libertar toda essa nova geração que está vindo, de toda essa limitação que nós recebemos e hoje estamos aqui, ó, suando para desprogramar de nós. E a mensagem que veio aqui, você pode pensar, nossa, mas a mensagem está falando de escola, de sala de aula. Mas isso também se refere ao palco da vida, onde nós não sejamos mais coadjuvantes na construção da nossa vida, não fiquemos mais como plateias, só assistindo, porque é isso que a maioria da população faz. Quase 70% das pessoas no mundo não sabem nem o porquê que elas estão aqui. Isso é ser coadjuvante da própria vida. Isso é efeito Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu não sei nem para onde eu tô indo. Não sei nem de onde eu vim, nem onde eu tô, nem para onde eu vou. Mas deixa, a vida me leva. E eu vou vivendo, fazendo o que disseram que é para eu fazer, olhando o que o outro tá fazendo, imitando, tentando fazer igual. Eu até conquisto muitas coisas, mas quando eu olho, falta algo. Falta eu. Eu tô vazia de mim mesma, eu tô vazio de mim mesmo. Por quê? Porque eu passei uma vida toda olhando para fora, me comparando, acreditando que não é para mim, que eu não mereço, que eu não sou bom o suficiente, o bastante, que é muita areia pro meu caminhão. E daí eu vou me contentando com a mediocridade, com o pouco, com as migalhas. Vou construindo relações tóxicas e abusivas. Vou aceitando a falta de amor, amor próprio. Então, é uma analogia aqui que a gente está fazendo. Porque ele traz uma realidade da educação básica, que é a formação primeira ali, logo após os nossos pais, é a nossa formação primeira. E que ela tem que ser transformada para já nos colocar no lugar de protagonismo. Não ali de pessoas quietinhas que não têm direito à fala, ao pensamento crítico, ao questionamento e tem que aceitar de forma passiva tudo que lhes é informado. Porque se a gente resolve não aceitar, criticar, questionar, a gente é excluído. E da mesma forma, a gente tem que ser empoderado de nós mesmos desde a infância, para que a gente chegue na vida adulta com todo esse poder e no palco das nossas vidas. Isso mesmo, Paulinha. A gente ali no palco, com as luzes voltadas para nós,
coordenando o enredo, o roteiro, escrevendo a nossa história e não simplesmente atuando a história que alguém escreveu. Deixando que as pessoas digam o que a gente tem que fazer, como a gente deve ser, o que a gente pode ou não pode. Só quem sabe de nós somos nós mesmos. E quanto mais a gente segue o que todo mundo está fazendo, achando que tem que ser igual a todo mundo, desrespeitando as nossas diferenças, mais a gente se desempodera, mais a gente limita a nossa vida e mais ao longo da vida a dor e o sofrimento vão bater, o vazio vai bater, a falta de propósito, a falta de sentido, a desconexão, a angústia, a infelicidade. Porque a gente busca fora, a gente faz, se dedica e a gente conquista um monte de coisa. Daí a gente olha para tudo aquilo e fala, e agora? Porque falta a gente conquistar a nós mesmos, resgatar a nossa essência. O que nós somos em essência? E como a gente faz isso, Fabi? É o que a gente sempre fala aqui. Através do mergulho em nós, através da busca interior, através dos processos de autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento não existe autodesenvolvimento. E sem autodesenvolvimento a gente não evolui. E o nosso propósito aqui é evoluir. O que adianta eu ter o conhecimento de tudo que existe no mundo? O que adianta eu ser expert em todas as matérias, no estudo de todas as coisas? Ter um conhecimento cultural amplo, vasto, uma inteligência intelectual gigante? Se aquilo que realmente importa, se aquilo que vai fazer diferença na minha vida, que é conhecer a mim mesma, eu não sei nada. Quando a gente não conhece a si mesmo, a gente não tem inteligência emocional, a gente não tem resiliência, a gente não tem inteligência espiritual, a gente tem dificuldade nos nossos relacionamentos, a gente não consegue se encaixar no nosso trabalho, nas nossas profissões. A gente fica com aquela sensação de falta durante toda uma vida, porque está faltando nos preenchermos de nós. Então, esse protagonismo de todos que a mensagem trouxe hoje é o que a gente tem que trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, respeitando as nossas diferenças, entendendo que cada ser é único, que eu não sou igual a você, que você não é igual a mim, que o outro não é igual ao outro, que nós temos muitas coisas em comum, estamos aqui para um mesmo propósito, mas não somos diferentes por coincidência ou à toa. É justamente porque a gente está aqui para contribuir. Aquilo que eu tenho de melhor, de dom, talento e habilidade, eu uso para contribuir, não só comigo, mas com o outro. E aquilo que o outro tem de melhor, ele contribui comigo. Não é à toa que nós viemos ao mundo, primeiramente no seio familiar, dentro de uma família, porque ali todos temos missões uns com os outros, todos temos muito a contribuir uns com os outros. E depois estamos numa comunidade, numa sociedade, numa nação, representamos algo maior, mas estamos sempre juntos, caminhando juntos, evoluindo juntos. Ninguém vive sozinho. E a hora que a gente tem essa consciência, a gente começa a compreender e respeitar e valorizar as diferenças. Porque se todo mundo fosse igual, pensasse igual, fizesse igual, ia faltar muita coisa no mundo. Porque ninguém ia dar conta de saber, conhecer tudo. De ter todos os dons e talentos ao mesmo tempo, todas as habilidades ao mesmo tempo. E daí ia faltar muita coisa. Por isso que somos tantos. E por isso que temos tantas diferenças, para que possamos aprender e não rejeitar, para que possamos acolher e contribuir e não ficar competindo o tempo todo, comparando quem é melhor que quem. Ninguém é melhor que ninguém. Estamos todos aqui, caminhando no mesmo processo.
e respeitando as diferenças e nos empoderando do nosso melhor e entendendo qual é a nossa expressão genuína, qual é a nossa verdade, quem eu sou, qual é o meu lugar, eu vou saber que o meu lugar é meu, ele tá ali pra mim. Ninguém vai tirar ele de mim quando eu me empoderar dele. Então, o nosso maior concorrente, o nosso único concorrente real, somos nós mesmos. Assim como o nosso maior inimigo, o único que pode prejudicar a nossa vida de verdade e impedir que a gente seja tudo aquilo que a gente nasceu para ser, somos nós mesmos. Faz sentido isso, gente? A gente teve que ir navegando aqui na reflexão para poder entender que há espaço para todos. Só que esse espaço tem que ser concedido. A gente precisa conceder esse espaço e ver o nosso espaço concedido desde a infância. Para que nenhum ser humano mais nessa terra seja reprimido, encaixotado dentro de uma caixinha, impedido de expressar-se autenticamente, de forma genuína. Porque em cada expressão de cada ser humano tem um valor único, uma joia oculta, e que vai contribuir com o mundo de uma maneira diferente. E é isso que a gente entende, né, quando a gente estuda o nosso mapa de nascimento. E por isso que é tão importante que a gente vá para esse processo de autoconhecimento e que a gente use essas ferramentas desde a infância, com as nossas crianças, para compreender cada um do jeitinho que é, para que a gente não tolha, não pode o que tem de mais genuíno naquela pessoa que é um ser único. Porque tudo começa lá. Porque, como eu disse, a gente foi desconstruído, reconstruído, é um processo, né? A nossa vida é um processo de desconstrução e reconstrução. A gente nasce original e morre cópia. Só que se nesse meio do caminho a gente acorda e percebe que está sendo cópia, a gente começa um processo de desconstrução para a gente retornar, para nós retornarmos à nossa originalidade. E eu acredito que é isso que a gente esteja fazendo aqui juntos, não é? Porque é essa a minha intenção aqui, é esse o meu objetivo. Desde que eu comecei no meu processo de autoconhecimento, eu estou nessa desconstrução, nessa reprogramação. Porque tudo aquilo que eu recebi de programação nos primeiros 40 anos da minha vida, eu tô aqui fazendo uma desconstrução de tudo isso nos últimos anos. Compreendendo o que me limita. Quais as crenças limitantes que eu venho acreditando e mantendo na minha vida e que não estão sendo contribuição para eu alcançar os meus objetivos, para eu realizar os meus sonhos. O que me bloqueia, o que me impede, quais são as minhas dores, os meus bloqueios emocionais que estão me atrapalhando. Quais são as crenças que estão arraigadas aqui e que estão atuando na minha vida de forma consciente e inconsciente. Para que eu possa identificar cada sombra e levar luz. Para que eu possa desprogramar todos esses caminhos neurais viciados. Para que eu possa ressignificar as minhas ações e comportamentos. Para que eu possa criar novos hábitos de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Para que com isso eu possa transformar e me libertar de tudo que me limita, que impede de ser quem eu nasci para ser. E eu acredito que cada um de vocês que está aqui agora esteja nesse mesmo movimento, esteja buscando esse mesmo caminho. E quanto mais a gente se melhora, quanto mais a gente desperta, quanto mais a gente amplia a nossa consciência, mais a gente proporciona que isso aconteça para essa nova geração. Liberando eles de terem que passar anos e anos na limitação e depois precisarem fazer todo um trabalho para se libertarem novamente.
que é o trabalho que a gente está fazendo, de desconstrução de tudo que foi construído na nossa vida, de tudo que foi programado em nós, para que a gente possa voltar à nossa originalidade, à nossa autenticidade, à nossa essência. Faz sentido isso? É exatamente assim que eu me sinto. A cada nova percepção de uma limitação em mim, eu falo, meu Deus, mais uma coisinha para ser curada. E como é desafiador para nós, né? Porque tem coisas que estão tão enraizadas em nós, tão presas, que a gente atua, a gente age dessa forma, a gente acredita nisso. Às vezes há mais de uma existência. E é um processo que requer muita dedicação para a gente ir transformando tudo isso. Então que possamos transformar em nós hoje, para que aqueles que vierem depois de nós não precisem mais passar por isso. Que esse nosso processo de autocura, de transformação e de libertação possa ser a cura e a libertação de todos os que virão depois de nós. Que todo o movimento educacional do planeta Terra possa ser transformado, ser ressignificado, para que deixe de desempoderar pessoas, para que deixe de colocar pessoas em caixinhas, para que deixe de construir uma sociedade de competição e comparação, porque isso está nos adoecendo. Isso está nos afastando de quem nós somos em essência. E quanto mais a gente se afasta da nossa essência, mais a gente adoece. E mais a nossa vida se torna vazia de nós mesmos. Então fica essa a reflexão para o dia de hoje. Quais são os lugares, comportamentos, pensamentos, sentimentos que nós ainda estamos vibrando na nossa sombra da limitação, que nós ainda estamos apegados às mentiras que nos foram contadas, às programações limitantes, às crenças que nos desempoderam de nós, para que a gente possa, através dessa consciência, levar luz, ressignificar, transformar tudo isso e libertar primeiro a nós mesmos e depois a todos os que virão depois de nós. Vamos nos propor e nos dedicar a fazer esse trabalho dia após dia. Perceber uma limitação, perceber um padrão de pensamento negativo, perceber uma crença que é uma mentira que a sua mente te conta, desprograma e atualiza. Vamos trabalhar nessa transformação, nessa criação de novos hábitos que nos empoderam de nós, que nos preenchem de nós. Vamos mergulhar no autoconhecimento, utilizar as ferramentas que já estão disponíveis para todos nós, para que a gente entenda quem a gente é de verdade, o que há de poder em nós, para que a gente possa potencializar tudo isso. Porque é só através da potencialização da luz que já há em nós que a gente vai acabar com a escuridão das nossas sombras. Então fica a reflexão para amanhã de hoje. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, porque eu fiz toda essa analogia, toda essa conexão da mensagem com as situações da vida adulta, porque é o que faz sentido para mim. Porque é muito do que eu enxergo hoje, do que eu acredito hoje e do que eu vivo. Das dores que eu vivi e muitas que eu ainda carrego, mas desse movimento de libertação de tudo isso que nos aprisiona. Chega da gente ficar sentado, olhando a vida passar, fazendo o que todo mundo faz, pensando o que todo mundo pensa, sem questionar. A gente não tem que aceitar a verdade do outro como a nossa. A gente pega aquela parte que faz sentido e incorpora, e o que não faz sentido, o que não funciona para nós, a gente solta. É a mesma coisa aqui. Pode ser que parte do que eu fale faça sentido.
e vocês pensem da mesma forma. E outra parte não faz o menor sentido. E tá tudo bem. É isso que nos complementa. Porque é isso que nos faz únicos e é isso que faz com que a contribuição uns com os outros seja tão grandiosa. Por isso que a diferença é tão extraordinária e a gente não tem que tentar enterrar, sufocar, represar as diferenças. A gente não tem que julgar as diferenças. A gente tem que se permitir aprender e crescer com as diferenças. Porque tudo que nos acontece nos favorece, porque a gente merece. Gratidão, que bom meninas, que bom saber que tá fazendo algum sentido. Porque nem sempre é simples, né? Fazer essas conjecturas, essas conexões e trazer uma reflexão aqui. Às vezes a gente se perde nas próprias reflexões, mas é isso. Esse momento é sobre isso, é sobre a gente compartilhar tudo. Veio aqui pra mim, pensei, eu coloco pra vocês. E daí vocês me dão um feedback e a gente vai pensando junto, vai refletindo junto. É como se fosse um compartilhar de conhecimento, para que esse conhecimento se junte com outros conhecimentos e assim a gente possa expandir tudo aquilo que já há em nós, tudo aquilo que já há no outro, com o nosso. Eu pego tudo que é meu e compartilho, vocês pegam o que é de vocês e compartilham, e assim a gente forma a nossa egrégora com o que é nosso a partir de agora. Porque quando eu compartilho deixa de ser meu e passa a ser nosso. E esse momento aqui do Desperta Comigo é sobre isso. Então vamos finalizando por aqui. Com muita gratidão no coração. Pela presença de cada um de vocês. Por essa energia. Por todo o carinho que eu recebo todos os dias. E por estarmos aqui, ó. Juntos. Na nossa egrégora. Um beijo no coração. De todas e todos. Um dia muito abençoado, de muita reflexão sempre. E vejo vocês amanhã em mais um Desperta Comigo. Um excelente dia, um extraordinário dia, uma extraordinária vida. Beijo, amores. Até amanhã.